Celebrado em 14 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Diabetes chama atenção para esse mal, que atinge quase 7% da população no Brasil. Ele também é um fator de risco de enfrentamento ao Covid-19. E para falar sobre a data e como viver com diabetes, nós trouxemos aqui a coordenadora do Novembro, também Novembro Azul, que é a Valdete Martins. Só lembrando, tá, gente, que esta semana, praticamente, a gente vai encerrar todos esses assuntos ligados ao Novembro Azul. E a Valdete veio aqui para conversar com a gente sobre essas ações. Ela não é médica, não é especialista na doença, mas ela veio aqui para falar com a gente sobre a questão das ações, como é que está sendo desenvolvido. Por quê? Vocês perceberam, a gente tem o Novembro Azul de próstata, nós temos o Novembro Roxo, ontem vocês observaram que a gente trouxe o Novembro Laranja e hoje nós estamos trazendo aqui para o programa o Novembro Azul relacionado ao diabetes. Então, assim, a gente fica, de uma certa forma, feliz, porque a gente está trazendo todos os assuntos que muitas vezes não eram lembrados no mês de novembro, não é verdade, Valdete? É verdade. Todos os assuntos são importantes, claro, né? A gente está saindo de um outubro rosa e já entrando no novembro azul, né? E bem recheado de informações. Isso, exatamente. Então, assim, amanhã, como você falou, é o Dia Mundial do Diabetes. Essa data foi instituída pela IDF, né, que é a Federação Internacional de Diabetes, e desde 1991 que a gente vem trabalhando essa data, né? A Associação dos Diabéticos é um pouquinho mais nova, mas é filiada à federação. A gente foi fundado em 2011, né? Então, desde 2011 que a gente trabalha as ações, porque assim, a gente não trabalha só o novembro, né? A gente trabalha o ano todo. Este ano, infelizmente, a gente está trabalhando de forma remota. Então, o que é que a gente faz? A gente está fazendo lives, né? Como a maioria das instituições, né? Ontem, por exemplo, teve um bate-papo muito bacana com o Dr. André Gonçalves, que é o presidente. A gente é muito parceiro das instituições médicas, sabe, Vanusa? Por exemplo, essa camiseta que eu estou vestida aqui, camiseta mandada fazer pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que aqui no Piauí é o Dr. José Maria, o presidente, e a SBEM, né, SBEM Piauí, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, que é o Dr. André Gonçalves, o presidente. E a presidente da Associação dos Diabéticos é a Jane Mello. Então, o que é que a gente chama atenção? A gente chama atenção por diagnóstico precoce, porque muitas vezes o diabético nem sabe que tem a doença, né? Principalmente o diabético tipo 2, que é o diabético tipo 1, então ele já vai aparecendo os sintomas, já procura o médico e é diagnosticado. O diabético tipo 2 não. Ele vive muito tempo com a doença, aí já vai atingindo outros órgãos, vai ter um problema renal mais na frente, vai ter uma cegueira. Então, é importante procurar o postinho de saúde mesmo, vá no postinho de saúde. Alguns fatores, eu não sou da área de saúde, mas a gente... Mas você tem um conhecimento. A gente sabe que alguns informa, fatores, né? exatamente, como a obesidade, por exemplo. Então, não deixe de procurar o médico para poder você ter um diagnóstico mais precoce. Eu acho interessante o que você está falando, que eu também não sou especialista no assunto, mas a gente, como comunicador, a gente tem que se informar, a gente tem que estudar. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então eu estou o tempo todo lendo, estou o tempo todo me informando, e eu não sou daquelas que pega a primeira informação e se baseia por ela. E uma das coisas que eu percebi é que mesmo você não sendo obeso, da forma como você tem sua vida no dia a dia, se ela não é uma vida muito saudável, se ela é uma vida meio que... né, que você não se cuida, mesmo você sendo magro, você corre um risco muito grande de trazer esse problema de saúde para você. E o que foi dito aqui, o que foi falado nesse exato momento, é que às vezes você busca o problema para si e nem imagina que está trazendo esse problema. Até a não alimentação direito no dia a dia, pulada, ela pode te trazer danos para a saúde. É verdade. E a gente tem um número bem elevado de diabéticos, tanto no Piauí, a gente tem um dado bem defasado, né? Que é um dado da Vigitel, que é uma pesquisa que faz por telefone. Quais são os números? Então, no Piauí, um dado de 2019 é de que 200 mil diabéticos, né? Nossa. A nível de mundial, a Sociedade Brasileira de Diabetes já fala em 16 milhões de diabéticos, né? E no mundo, mais de 400 milhões de pessoas são diabéticos, né? Então, é uma pandemia também, né? A pandemia, a gente está falando sempre da pandemia da Covid, mas existe a pandemia do diabetes, né? Porque é aquela história do camuflar. A gente tem que ter cuidado para não camuflar as outras doenças e deixar passar em branco. Eu acho que aqui no Piauí algo está acontecendo.
E talvez as pessoas não estejam percebendo o que está acontecendo aqui no estado do Piauí. Você falando de lives, Valdete, fica algo que chama atenção e que é muito positivo. Só para você ter uma ideia. Você que está assistindo a gente, a Valdete falou das lives. Olha os benefícios. De repente, o seu estado não está trabalhando o Novembro Diabetes Azul, como, por exemplo, o nosso estado. Então, a partir do momento que se faz uma live, que leva os profissionais da área para falar, você não está falando só com o piauiense, você está falando com o mundo. Assim como a O Dia TV, nós estamos aqui falando pelo YouTube, falando pelo Face, falando pelo Instagram, falando pelo portal e falando pela TV. Então, a gente acaba indo mais longe, né, Valdete? Importante você ter tocado num ponto que está sendo bem angustiante para os diabéticos, né? Porque está em falta o elixir da vida dos diabéticos, que é a insulina. Nossa. Então, já teve depoimento de mãe que é associada, desesperada na farmácia, porque não tem Alantos. E não só Alantos que está em falta, está faltando os medicamentos orais para o diabetes tipo 2, né? E muitos deixam de tomar, sabe, Vanusa? E depois, como a pessoa não faz o tratamento adequado, porque não é só a medicação, você tem que fazer atividade física, né? Mas o importante mesmo é a medicação. Agora, como que vai viver o diabético sem insulina? Você está falando sobre esse assunto e nós temos um vídeo para mostrar justamente este caso, que é do Arthur. O Arthur Vasconcelos, não é isso? Isso. Ele vai falar pra gente a respeito desse problema, que é muito sério. Dá uma olhada. Bom, pessoal, eu convivo com diabetes tipo 1 há 11 anos. E eu posso dar meu depoimento que não é fácil conviver com a condição, porque vai muito além da alimentação, das aplicações de insulina, né? Precisa ter uma relação bem estreita com o médico endocrinologista para identificar diversas possibilidades. Por exemplo, se uma pessoa com diabetes tipo 1 fica gripada, fica com dor de garganta ou outras condições inflamatórias, já é o suficiente para descontrolar a glicemia. Então, é uma condição metabólica que realmente requer muito cuidado. Mesmo quando a gente tem um acesso, né, quando não há falta de medicamentos, como está acontecendo agora na farmácia do povo, é difícil de se controlar, porque precisa desse monitoramento e desse controle sempre. Você está vendo só como é importante? A gente fala de alimentação, a gente fala de exercício físico. Agora, impressionante, Valdete. O exercício físico sempre está em destaque. Não tem como você fugir. Esse é um assunto muito sério, porque o exercício físico faz com que você coloque todas as enfermidades, pelo menos o que não é legal, que está dentro de você, para fora. Eu vou te citar um caso de um associado, o seu Cícero, né? O seu Cícero é diabetes tipo 2, mas que passou a fazer uso de insulina, né? E o seu Cícero ficou depressivo quando teve o diagnóstico. E o que é que aconteceu? O seu Cícero passou a correr, ele é corredor de rua, né? Desde que o seu Cícero começou a correr, a vida dele mudou completamente. Inclusive, deixou de fazer uso da insulina, só faz uso do medicamento oral. Então, a gente ressalta bem a importância da atividade física. Inclusive, uma das nossas lives vai ser com 2 educadoras físicas. Que dia que vai ser essa live? Próxima quarta-feira, né? Que bom. Então, às 19 horas, a gente tem o IG da ADIP, que é @ADIPiauí. A gente sempre está lá nas redes sociais e divulgando as próximas lives, né? E também a SBEM Piauí, que vem também fazendo lives diárias, né? A semana toda, hoje encerra deles, né? Hoje é dia 13, né? Mas são informações bem importantes e às vezes tem um assunto que você não está muito por dentro, mas quando assiste a live, você pode ter um familiar que está às vezes sentindo algum sintoma. Vocês vão ter um especialista lá também, um profissional? Sim, vai ter 2 educadores físicos, a Adriana Napoleão e a Gisela Brito. E vai ter algum médico? Hoje vai ter uma live às 19 horas no @SBEM Piauí com o Dr. José Tibúrcio e o Dr. José Maria Correia Lima. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Eu acho que é interessante você participar dessa live, porque eu vou participar, eu quero você ver, pode fazer tomara perguntas, que viu? Nesse momento eu possa estar assistindo essa live. Por quê? Porque eu tenho uma curiosidade que talvez você não vá poder me responder, porque você não é especialista no assunto. Mas eu conversei com uma amiga essa semana sobre o diabetes e ela me falou que tem situações que, mesmo sendo diabético,
A falta do açúcar pode trazer problemas para a pessoa. Eu quero tirar essa dúvida. Então, não adianta a gente tratar desse assunto aqui, porque em alguns momentos a informação errada traz problemas. E quero estar lá nesse horário para tirar essa dúvida, porque pode ser um mito ou não. Quem vai poder responder? O especialista. Exatamente. Vamos Inclusive, lá. a gente vai ter lives também com 2 nutricionistas, Muito viu? bom, Próxima semana. ótimo. A gente vai trazer agora o depoimento da Thalines Cardoso. Ela é estudante de Direito. Ela descobriu a diabetes aos 16 anos e fala sobre a vivência dela. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Thalines Cardoso, tenho 24 anos e há quase 9 anos eu convivo com diabetes tipo 1. Descobri meu diabetes aos 16 anos e desde então eu faço uso de insulinas, faço uso de 2 insulinas, pratico atividade física desde 2011, pratico basquete, tomo as minhas insulinas e faço as minhas medições glicêmicas no mínimo 6 vezes ao dia. Tudo isso juntos, mais a educação em diabetes, me ajudam a ter um bom controle glicêmico para que eu possa viver bem, mesmo tendo diabetes tipo 1. Olha só, o depoimento de uma jovem de 16 anos. Então, a Thalines, falando aí, a Thalines é bem danadinha. Quer dizer, minto, gente, 16 não, 16 ela do descobriu. diagnóstico. Ela tem 24 anos, mas é uma jovem de 24 anos. A gente tem na associação o Felipe Madeira Campos, que a gente sempre cita o Felipe, né? Porque o Felipe foi diagnosticado aos 13 anos de idade, hoje ele tem 74 anos de idade, sem nunca ter complicações. Claro que tem uma hipoglicemia, às vezes, uma hiper... na época que o Felipe foi diagnosticado, não existia esse exame que hoje facilitou, né? O exame da ponta de dedo, e hoje até mais moderno, né? Que é o Libre, que você passa o aparelhozinho aqui e imediatamente já sai o valor da sua glicemia, né? Então, está muito moderno, ainda não está muito acessível, né? A população ainda não é dispensado pelos órgãos públicos, né? E o Felipe é uma referência para a gente. Ele disse que a insulina dele vinha quando a filha do governador, na época, Tibério Nunes, ou era o filho, não me recordo bem, vinha a insulina para ele e trazia para o Felipe. Olha que dificuldade, quantos diagnósticos não foram feitos naquela época. Só que o Felipe hoje vive muito bem. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter o estilo de vida de um diabético, Vanusa. Atividade física, alimentação saudável. Porque senão né? você vai virar um diabético. Sim, bem próximo, bem rápido. Agora sim, a gente tem o costume de ouvir as pessoas falarem que quem tem diabetes não tem uma vida normal, não vai ter mais o prazer de viver, que vai estar tão dependente da situação ao ponto de não ter qualidade de vida. Isso não é verdade. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. O filho da presidente da associação, o Enzo, hoje com 15 anos, foi diagnosticado aos 9 meses de idade, né? E o Enzo é um garoto super saudável, vai para casa de amigo, né? Hoje já está maiorzinho, mas até menor ele ia para casa dos amigos. Então, o diabético vive como qualquer outra pessoa. Então, essa história de que não tem uma vida legal é mito. Eu acho que a vida não legal é a partir do momento que você sabe que você tem um problema e que você não vai se cuidar. É como qualquer outra vivência no dia a dia. Se você não se cuida, você vai adoecer de qualquer jeito. Porque né? tem a questão da não aceitação do diagnóstico. Aí a pessoa não se cuida, né? A gente já teve muitos casos. Eu cito sempre uma diabética que ela não se cuidou, a mãe, porque as pessoas são carentes, Vanusa, na verdade, de informação. Então, esse é o papel da ADIP, né? Levar informação. Tanto que a gente tem reuniões mensais. Claro que está parado agora, mas a gente sempre faz reuniões mensais. O Hospital São Marcos é um parceiro nosso, cede o auditório, então te leva um profissional de saúde para tirar alguns mitos como esse que você acabou de falar. Então, vamos lá. Vamos falar das lives. Acontece uma live hoje. Hoje pelo o perfil @SBEMPiauí, né? PI, desculpa. Certo. A próxima live? A próxima live é quarta-feira, com as 2 educadoras físicas que eu falei, né? E dia 31 tem uma live que é bem bacana, que são 2 fundadoras da Associação dos Diabéticos, que é a Cecília, que é DM1, a irmã também é médica, é DM1, a gente chama DM1 diabético tipo 1. E a Jeane Mello, né, que vai falar, porque a Cecília é advogada, é procuradora lá em Brasília, então vai ser uma live para você tirar suas dúvidas em relação aos direitos dos diabéticos. Porque os diabéticos, eles têm direito, mas também têm deveres de se cuidar, inclusive, né? Valdete, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, para esse bate-papo gostoso, mas quero lembrar o seguinte, para você que está assistindo a gente, hoje é uma sexta-feira, domingo é eleição, e eu quero chamar a sua atenção. Mas a atenção não é só da população. Eu quero chamar a atenção dos nossos candidatos que aí estão.
Domingo é dia de eleição. Não sei o que você prometeu, não sei o que você pretende fazer, mas, por favor, eu te peço, em nome da sociedade piauiense, que você, candidato a prefeito, você, candidato e candidata a vereadora, honre o nosso povo do Piauí, honre o nosso povo do Maranhão, o nosso povo de Timon. Sabe por quê? Porque, mais do que promessas, é triste, num ano eleitoral de dor, de sofrimento, de pandemia, um dos problemas de saúde chegar ao nosso programa dizendo que não tem insulina. Isso me dói muito no coração. Então, vamos prometer, mas vamos cumprir para que em 2021 a gente possa dizer: valeu a pena ter acreditado em você, valeu a pena eu ter dado meu voto para você, tá bom? É só uma dica de amiga para quem quer servir a nossa cidade e também quer trazer projetos para a nossa cidade, tá bom? Queria entregar uma camiseta para você da campanha. Meu Deus, que linda! Vamos dar uma olhada. Enquanto eu vou dando uma olhada, eu quero agradecer de coração, mando um abraço para todo mundo lá. A gente que agradece, tá? o espaço, sempre bem e importante. qual é o Instagram de vocês? @adipiauí. Olha que lindo, gente. Muito fofo. Olha aí, vamos mostrar. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Enquanto isso, eu vou conversando com a Valdete.